Olá, galera do canal Zico 10, a gente está de volta, eu aqui do Japão ainda, né? Em breve estarei aí no Rio para a gente falar sempre na nossa cidade de Natal, é sempre bem melhor. E um dia que é de muita expectativa, todos ansiosos pela convocação, né, para os jogadores da Copa do Mundo. Eu já vivenciei muito isso, tanto como jogador e também depois tive essa experiência como treinador, né? Quando fui um técnico da seleção no Japão, que classificamos para a Copa do Mundo da Alemanha. Como jogador, sempre uma expectativa grande, né? Principalmente por causa da ordem alfabética, né? Porque a letra Z sempre me deixava meio angustiado, sabe? Ficava ali entre os... Ou era o último ou um dos últimos. Mas aprendi a conviver com isso, né? E quando você está numa seleção, eu tive aqui um grande problema que, em cima da hora, o centroavante, que era o titular, teve um problema na coluna e a gente esperou até o último momento para ver se ele conseguiria, não conseguiu, e aí ficou a expectativa de quem seria eram 23 só, né, de quem seria o 23º da seleção japonesa. E eu levei um outro centroavante que atravessava um belo momento aqui também no Japão, e era o artilheiro até da competição. Mas deixei o povo um pouquinho tenso, né? Principalmente a imprensa, saber quem seria esse convocado. Eu acho que da convocação do Tite, a gente não teve, assim, a meu ver, muita coisa para se comentar. A maioria dos jogadores, a base toda dele, ele manteve o critério de jogadores que ele vem convocando e vem participando junto com ele. Lógico, eu no meu lado pessoal, aí você tem ali uns 3, máximo 4 jogadores que você pode trocar. Quanto aos goleiros, por exemplo, era barbada que fossem os 3. Tá? Poderia ter ali o momento que vive o Santos, a briga com ele com o Everton lá do Palmeiras, mas, como nas últimas vezes, o goleiro do Palmeiras, né, teve muito mais chances, o Santos foi só na seleção olímpica, então é lógico que ele estava em menor, mas poderia ter sido ele também, pela qualidade e pelo que ele vem fazendo no Flamengo. Na defesa, eu só tenho não posso comentar um jogador que eu ainda não vi jogar, porque há muito tempo não vejo jogos da Juventus, que é o Bremer, mas todos falam muito bem. E a questão da lateral direita, né? Quando o Tite, na última convocação, não convocou nenhum lateral, é que ele deu essa possibilidade para o Daniel Alves. E o que eu acho dessa questão do Daniel Alves? É um jogador altamente qualificado, para a minha idade não tem problema, competente, é vencedor, é um cara bom de equipe, bom de grupo. E se a gente for, por exemplo, fazer uma comparação e lembrar, aconteceu isso no vôlei, em 92, quando ganhamos a primeira medalha de ouro, que foi a ida do Giovani, que muita gente não falava, e o Zé Roberto levou, e ele foi, com a experiência dele, com a capacidade, foi muito importante para a seleção, e no momento decisivo foi lá e decidiu. Agora, no Brasil também, o Serginho era um nome que muita gente ficava na dúvida se leva, se não leva e tal, e o Bernardinho acreditou e foi medalha de ouro também. Então, o Tite, a meu ver, tem o Daniel
como um cara que pode ser muito importante para o grupo, e ainda mais com essa chance de 26 jogadores. Né? Então, eu acho que, independente de jogar ou não, ele pode ser importante, como foi o Ricardo Rocha em 94, que praticamente não jogou, continuou lá e foi importante para o grupo, para a equipe, né? Aquele sentimento de equipe. Então, tem muito disso no futebol também. Eu acho que da frente ali eu poderia não levar um ou dois e tal, levar outros. Aí é questão de gosto, questão de preferência. Agora, eu não posso também ser favorável a não levar o Gabigol, porque é o maior artilheiro do país já há 5 anos, cara que vem aí ganhando tudo, ganhando títulos importantes, e, de repente, não está na seleção. Aí só pode ser questão de gosto do Tite, ou um esquema, talvez ele não ache que o Gabigol possa render para ele, mas artilheiro é artilheiro, cara, de grandes momentos. Então, eu acho que de 26 jogadores, você não ter o Gabigol ali, nesse ponto, eu não concordo e acho que ele tinha que estar nessa seleção. Então, para mim, era. Talvez aí, a meu ver, não vou dizer erro, porque eu sempre respeito convocação dos treinadores, né? Porque eles é que têm a cabeça prêmio, eles que sabem quem levar, mas você ter um jogador de grandes jogos, de grandes competições, e ainda decidindo, eu acho que não tem outro nessa seleção que tenha feito o que ele já fez. Convocando todos esses atacantes, é sinal de que ele quer, primeiro, ele dá uma confiança muito grande, principalmente alguns jovens que entraram bem nos últimos jogos da seleção, foram bem, e ele acredita numa mudança de sistema tático, de um sistema mais veloz, de um sistema mais onde os jogadores driblam mais, são jogadores que partem para cima. Rafinha, Vinícius Júnior, o Martinelli, o Rodrigo, são jogadores, além da velocidade, de jogadores que utilizam a parte, o fundamento do drible muitas vezes. Né? Então, eu acho que isso é justamente uma mudança de característica da seleção. E outra coisa, você ter, às vezes, um plano de jogo de contra-ataques, né? De você trazer o time adversário, você sabe que tem jogadores velozes, e aí você utiliza mais uma tática. Eu acho o seguinte, não tem nenhum finalizador, né, com a característica do Gabriel, do Gabigol. Né? Porque você tem o Pedro lá, o Pedro é um jogador de área, é um jogador que faz muito bem, aquele pivô, sabe muito bem abrir espaço para quem vem de trás, criar essa oportunidade, está sempre presente ali. Né? O Gabriel Jesus hoje é um jogador que está fazendo. Quem tem acompanhado os jogos do Arsenal tem visto o que ele tem feito pelos lados do campo, a participação dele na grande maioria dos gols do Arsenal. Então, eu acho que fazer gol mesmo, foi o Pedro na Libertadores e o Gabigol que vem fazendo aí nos brasileiros e na própria Libertadores. Então, eu acho que isso mostra realmente que o Tite está pensando numa mudança de esquema, correndo mais risco, que, aliás, a meu ver, foi isso, a grande mudança da seleção nesses últimos jogos que eu vi. Um time mais audacioso, indo mais para cima e correndo mais riscos, porque essa sempre foi a característica do futebol brasileiro. Uma das coisas importantes do futebol, dos grandes times, é sempre você ter
uma mistura entre jovens e jogadores experientes, né? Principalmente aqueles times que chegam, são times que têm que ter esse tipo de jogador, característica. Normalmente tem uma espinha dorsal, né? Um goleiro, um zagueiro, um meio-campo e um atacante lá de experiência. Então, hoje você tem um Alisson, você tem um Thiago Silva, você tem um Casimiro, você tem o Neymar lá na frente, jogadores que já têm bagagem de Copa do Mundo, jogadores que já têm bagagem de grandes competições, Champions League, Libertadores e tudo mais. Então, eu acho que isso dá uma tranquilidade boa para qualquer treinador. E, lógico, em torno disso, você tem a questão daqueles jogadores jovens que vão complementar essa questão dessa mudança, né? Para você ter gente ali que possa realmente dar esse tipo de contribuição melhor para a seleção. Eu lembro que para mim, a ausência do Renato Augusto na última Copa do Mundo foi fundamental e nós não tivemos um jogador com a mesma característica dele, com o mesmo tipo de posicionamento dele, até ele voltar, que foi praticamente no último jogo contra a Bélgica, e assim mesmo no meio do jogo. Eu acho que se o Renato Augusto tivesse desde o início na seleção, eu acho que a seleção brasileira tinha tudo para ser campeã do mundo, mas podia não ser, mas que ia chegar na final, com certeza ia chegar. Então, eu acho que isso é muito importante, você ter uma base de jogadores acostumados a essas grandes competições, né? Para poder ajudar justamente esses jovens, que são jovens de qualidade, jovens que demonstraram isso com atuações convincentes na seleção. E por isso essa confiança do Tite. Eu já citei várias vezes aqui nesse sentido da dependência do Neymar, como foi a dependência do Messi na Argentina, a dependência do Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Então, esses jogadores ficaram muito visados nesse sentido. E dava a impressão de que as próprias comissões técnicas ofereciam essa condição. Não, nós temos os melhores do mundo e eles que vão ganhar o jogo. E não é bem assim que o futebol funciona. Esses grandes jogadores, eles funcionam quando você tem em volta um bom conjunto para eles, né? Que eles sabem que se ele não tiver, aquele conjunto vai funcionar. Então, eu acho que hoje o Neymar é a cereja do bolo por causa disso. Se o Neymar não jogar, não vai ter aquela dependência louca que tinha anteriormente. Eu acho que na Argentina também, se o Messi não jogar, os jogadores estão bem conscientes de que podem ganhar sem ele. Então, eu acho que isso daí tem um grande significado. Ele está jogando ali do lado de jogadores que sabem disso, jogadores que vão ajudar, mas jogadores que podem realmente, se ele não tiver, decidir para o time. E são jogadores de muita qualidade. E o que a gente nota hoje vai chegando a Copa do Mundo, e eu acredito que pela primeira vez o Neymar vai para uma Copa zerado, no melhor da sua condição física e técnica, e com uma grande experiência em cima disso. Tomara que continue assim, né? Porque nas últimas duas Copas tiraram ele da competição, e na outra ele estava vinha de uma cirurgia delicada. Então, procurava, às vezes, se proteger mais do que o normal. Agora não, ele está zerado e está com. Tu vê que ele, nas partidas dele do PSG, ele está com outro gás, um outro pensamento, e eu acho que ele tem tudo para ser muito importante para a seleção brasileira. A questão do Brasil nunca ter ganho
mundial, porque a maioria dos jogadores está jogando na Europa e não no Brasil. Eu acho que não tem nada a ver muito isso, não. Sabe? Eu acho que é o momento que se vive. Acredito que até todas as seleções sul-americanas estão dessa maneira. Até a seleção japonesa aqui está assim. Todos os jogadores jogam fora. Aqui na seleção do Japão, acho que são 5 jogadores só que estão jogando aqui no Japão. Então, você vai na Argentina é assim, acho que você vai no Uruguai é assim, o Chile era assim, eu não sei mais quais são as outras seleções, até mesmo seleções lá da América Central, também tem muito jogador jogando no exterior. Então, lógico, como os grandes nomes hoje não estão mais em futebol italiano, futebol espanhol, que era o normal, está tudo, a maioria, na Premier League, e, a meu ver, eu, se tivesse que ver futebol, primeira opção é a Premier League, que eu vejo. Então, isso justamente por isso, pela qualidade dos jogadores. Eu acho que isso está ajudando até mesmo o futebol inglês, que os jovens estão crescendo vendo jogadores maravilhosos jogando lá. E jogadas maravilhosas, e não é à toa que eles foram campeões mundiais de sub-17, sub-20, chegaram agora na final da Copa da Europa, chegaram no último Mundial entre os 4. Então, a meu ver, isso tem ajudado muito a Inglaterra. E se a gente for pensar em Premier League, que ficou anos sem poder disputar a Champions League, né, por causa daquele problema lá dos torcedores. Então, eu acho que, a meu ver, não vejo nada disso em relação, não. Eu acho que, a meu ver, é o problema. Sempre falo na questão de 2010, a questão do Neymar e do Ganso estarem no melhor momento no Brasil e não terem sido chamados. O 2014, o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart não terem sido chamados, entendeu? E eles estavam no auge no Brasil. Então, eu acho que isso é que não pode acontecer. Não é porque o jogador está sendo convocado que ele joga numa Premier League e joga no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é tão complicado e tão difícil quanto o futebol da Europa. Você vai ter agora, no ano que vem, no Campeonato Brasileiro, eu acho que dos 20 times, 16 que já foram campeão brasileiro. Você vai pegar em qualquer outro campeonato do mundo, eu acho que você não consegue pegar 10 times. Entendeu? Então, eu acho que isso aí não tem muita influência. É o momento econômico, a força, o poder da grana, né, que influi. E acho que essa questão do campeonato, da Copa ser no meio da temporada, sem dúvida, favorece quem joga na Europa. Assim como no meio do ano sempre favoreceu aos sul-americanos e aqueles que têm calendário que é o meio do ano, os europeus, muitos times, principalmente seleções que tinham jogadores que chegavam até as finais da Champions League, nós tivemos isso, até jogadores da seleção brasileira que acabou em 2006, jogadores da seleção foram até o final. Chegaram na Copa mortos pelas finais. E eu lembro que, em 90, a seleção da Holanda chegou morta lá, porque os 3 do Milan foram até o final lá da competição. Então, eu acho que isso pode favorecer a seleção brasileira agora, já que a sua base está toda jogando lá na Europa. Eu não gosto de fazer comparação de seleções de época, não. Não vejo nenhuma situação por esse lado. Eu vejo hoje a seleção brasileira confiante, segura, né, com futebol agressivo, buscando, tendo iniciativa de jogo, e isso é que eu quero ver da seleção. E jogadores
né, muito bem na condição. Eu acho que é importante você chegar numa Copa do Mundo, a grande maioria dos jogadores titulares bem na sua melhor condição, coisa que, a meu ver, por exemplo, em 2014 não aconteceu, né? Os jogadores chegarem bem e com o passar do tempo, aquele jogo em cima de jogo, chegou na reta final, o Brasil sofreu pelos jogadores não estarem no melhor da sua condição. Então, eu acho que a seleção de agora, você vê os caras realmente no melhor da sua condição física e técnica. Então, isso é que me dá uma confiança muito grande que o Brasil vai estar nessa final de 2022.